Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Muita tristeza com a derrota do Brasil. Para quem torceu para o Brasil, muita gente que torceu contra. Entre eles eu. Que eu não sou do tipo a pátria de chuteiras como os outros. Teve gente que se fardou para vir no programa. Saiu antes de terminar o jogo, o Brasil ia ganhar, veio para lá. Começou batendo assim uma coisa. Mas tem todo o direito. Nestor, não, e pior é o seguinte, infelizmente nós estamos no velório. Primo meu magnífico faleceu, médico, Flávio Pinto, meu. Lamentamos. Homenagem a ele, todos. Sobre esse aspecto, pessoa extremamente querida. Mas eu estava lá naquele ambiente muito triste, me liga, não pude nem responder por isso. Sobrou para mim. Porque ele ligou dando a previsão do jogo dele. Tinha terminado o jogo. Tinha terminado o jogo do Uruguai e ele torceu ardentemente para o Uruguai, claro, tem terras lá, latifundiário lá no Uruguai. E aí ligou e disse, olha, 2-0 para o Brasil, o goleiro brasileiro, o Alisson, vai fazer só 2 defesas e o Brasil já é ex-campeão. Eu disse, tá bom, Nestor, eu estou no velório agora, mas escreve aí que eu estou te dizendo. Eu disse assim, eu estou feliz que tu me ligou porque eu relaxei. Tu diz isso também, né? Não disse que eu te importunei. Não me importunou. Tu relaxou. Eu nunca me importunei. Obrigado. Mas, pelo menos um carinho. Eu já ia cometer uma blasfêmia aqui, ia dizer, graças a Deus tu errou, mas... Deixa eu interromper um pouquinho. Milton Machado, tu já tinha anunciado, Milton voltando da Rússia, tu eras o pé quente. Saiu tu antes. Voltou, andou a maionese. Foi sair. Só quero dizer para o doutor Nestor que se o Alisson não tivesse feito 2 defesas, nós estaríamos no próximo jogo. Só fez uma. Fez nenhuma. Só fez uma. As duas que foi agora. Que ele deu tapa por cima. Eu errei por pouco. Eu errei por 2 defesas. Uma defesa. Tá? Mas e eu estava com 3 agora, Ricardo Afonso. Bonito uniforme. Sofrendo, né? Sofri muito. Eu estava com grande expectativa. Olha que tu fotografa bem com esse uniforme. Aí sofri muito. Eu estava com grande... Eu também, como o Nestor, estava com grande expectativa. Achei que... Já tínhamos levado aquela... do Uruguai de manhã, que também torcedor do Uruguai. Não posso perder. Rola na internet o seguinte... Advogado não é estressado. Advogado não se estressa. O Afonso tem 32 anos. Viu? Advogado não se estressa. Eu passei hoje essa. Mas de manhã e à tarde... 27 anos. Mas realmente a gente tem essas coisas, mas a Bélgica eu acho que o único time não perdeu para ninguém. Ganhou todas. Outros, a Alemanha empatou, a Argentina empatou, agora a França empatou, que consegue na Copa. E a Bélgica, a gente acha que os outros não jogam, só a gente que joga, realmente. Mas o Brasil, infelizmente, hoje teve algumas coisas, né? Eu acho que o fundamental ali, o Casimiro não ter jogado, para mim, foi o que mudou e que nos deu esse... Hoje eu quero ver o Jornal Nacional engessado. Ficar com gesso. Para não rir. Eu nem quero ver mais nada. César Pacheco, o homem que tem tantas faixas no seu apartamento quanto Gedel Vieira Lima, sabe qual é o apelido dele? Tem dinheiro no apartamento lá em Salvador. Múmia da Avenida Ganso. De tanta faixa. Ele mora na Ganso? Mora. Ah, tá. Mora bem. Mora. Quanto não ganha o animal? Numa cobertura, apartamento de cobertura, mas familiar. Eu não sou doble chapa igual o Nestor, que é uruguaio e brasileiro, né? Já falasse aí. Mas eu vi a nossa seleção muito fanista. A rede que patrocina essa nossa Copa lá na Rússia. Mundial. Hoje já estava escolhendo se era melhor o Uruguai ou a França, só que não combinaram com os belgas. Toda a imprensa. Não combinaram com os belgas. Jogo só se ganha dentro de campo. Não tem esse negócio. Olha, eu fiquei com medo do repeteco do 7-1 hoje, hein? Quando deu aquele segundo gol, que deu aquele... E deu as ameaças de terceiro. Abriu a porteira. Deu as ameaças de terceiro. Ia ser muito triste. Eu fico com pena das crianças que torcem bastante. Olha. Nós que já somos mais calejados no futebol, a gente sabe, né? É normal perder. Bom, nós temos aqui o Thomas Nunencamp, que é dono do Laboratório de Saúde. Eu digo, o Thomas hoje vai dar uma grande sacada. Ele vai vir pro programa com Calmador, que é o produto dele.
Podia chegar aqui e distribuir calmador para todo mundo. Mas calmador faríamos um sucesso. Só não cura dor de amor, e torcer é o amor, né, pelo time, daí para isso não Mas resolve. podia ter trazido, não. Vou te dizer, olha, tu me decepcionou. E aí ainda levou um comercial de graça aqui, trazendo calmador. Tu viu? Tudo bem, Thomas? Tudo bem, Paulo. E o nosso diretor da Fiergs também. Mas tu acha que o Nuno em campo, ele só pode ser, ele se decepciona nos dois lados. Ele dobra chapa como o Nestor, só que o Nestor é Uruguai e Brasil. E ele é Alemanha e Brasil. Levou pau nos dois. Mas eu já faz tempo que não olho. Foi mais cedo que o nosso Uruguai, né? Não, há 20 anos atrás, aquela final que o Brasil não jogou contra a França, aquilo me decepcionou tanto, eu deixei de olhar o futebol. Largou o futebol. Larguei o futebol. Agora tem um cara aí que nasceu na Tríplice Fronteira. Nasceu ali entre a Argentina, Uruguai e Brasil. Ele levou pau nos três, que é o Cassiá. Nos três, Cassiá. São Borja, São Tomé do outro lado. Tríplice fracasso. Né? Pois é. Mas eu torci porque sou brasileiro agora. Eu não tinha essa firmeza na seleção brasileira. Quem acompanha o futebol europeu sabia e sabe que a Bélgica é um bom time. Quem não acompanhou não vai saber nunca. A Bélgica, o meu filho dizia, que acompanhava até mais do que eu. Pai, a Bélgica vai ser a surpresa da Copa. E eu olhava, eu vi porque eles têm jogador de praticamente toda a Europa. Então é um time que surpreendeu. Tomara que seja campeão até para ser a primeira vez, em vez de ser a Inglaterra, né, e a França, que são os únicos que ficaram. Mas o Brasil chegou ao máximo. Se olhar, a máxima foi do Minelli. Quem é colorado aí? Pegar o time do Minelli, de 70 e pouco, ganhou tudo. Colorado aqui, jogador pequeno, só se fosse o Lula, o Carpegiani, e olhe lá. Portanto, a França que está aí e a Bélgica que está aí, jogadores fortes. E de grande qualidade. Como é que é, Cassiano? E de grande qualidade. Como é que é? Jogadores fortes, viris. Automaticamente futebol não é, o pequenininho tem que ser excepcional. O Messi não conseguiu jogar, o Neymar esteve abaixo da expectativa, jogadores frágeis. O Cristiano Ronaldo, atacante, o Cristiano Ronaldo é forte? É forte. Viril. Mas ele não carrega Portugal, ele não tem como carregar Portugal. Por isso que ele paga menos que os outros. O Messi paga muito mais caro, o Neymar paga muito mais caro, porque Portugal não ganhou nenhuma Copa do Mundo ainda. Então, mas agora carregar a camisa da Argentina, do Brasil, da Alemanha, olha o que pagou os alemães. Messi e Romário então, foram 6 vezes nós estamos bravos com a nossa seleção saiu fora. Mas outras saíram, fizeram um fiasco pior do que nós. Nós não fizemos fiasco, perdemos o jogo. Daqui 4 anos tem de novo. Nós ganhamos 5, perdemos 3, que eu me lembro que nós podíamos ter ganho, que foi 50. Todas. Agora com o Filipão tomamos 7-1. 82 nós tivemos uma das melhores seleções e perdemos. Vamos perder tantas, vamos ganhar tantas, não dá para esquentar. E fomos em todas, Cassiano. E fomos em todas. Alfonsinho, fomos em todas. O seguinte, quando o Milton voltou, eu disse, pô, o Milton que é o maior pé quente com o São José, com o seu São José, com o nosso. Parabéns ao Milton. Quando voltou da Rússia, eu digo, deu pro Brasil. Me avisou, me lembro. Milton, qual é a tua impressão da Rússia, hein? Muito boa. Sabe que... Já tinhas ido com a Ubra. Com a Ubra em 2002 e 2004, né? Fomos campeões mundiais lá de futsal em 2004. E um país que era muito fechado, muito difícil até, a comunicação e tal. Continua sendo difícil, mas hoje... Muita diferença. Hoje um povo alegre, um povo hospitaleiro, sempre disposto a ajudar, né, quando se precisava. Isso foi muito bom para eles também, essa abertura. Muito bom, né? E bem os restaurantes atenciosos e tal, polícia que na primeira vez que eu fui era pessoal carrancudo e fechado, agora qualquer informação. O Putin que pariu tudo isso. Eles... Bárbaro, né? É verdade? Inclusive é verdade. Tu colocava ali no dicionário alguma palavra, alguma coisa que tu precisava na hora, os guardas pegavam e já transferiam e pediam para responder. Então, eles foram muito bem preparados para essa Copa. Esse intercâmbio foi bom também para eles, para nós. Porque o torcedor que vai à Copa é diferente do torcedor comum. Ele é um torcedor do futebol turismo também. Mas não ser aquele que subiu em cima do carro da polícia, né? Ele que é inglês, né? Mas é torcedor também. Né? Sim, muitas famílias, muitos namorados, casais, né, participando. E o clima era muito bom. Tem alguns que casam lá. Tinha muito casamento lá, Milton?
Alguns também. Acontece. Acontece. Na volta, não? Não, lá mesmo, durante o período. E o engraçado é que a torcida brasileira alugou praticamente um shopping e se encontrava lá, tinha os telões e tal, e do outro lado estava a torcida argentina, então eles ficavam um provocando o outro, mas tudo na brincadeira, nada de se encontravam, se abraçavam e tal, confusão nenhuma. Olha, eu vim assim com vontade de voltar para você, sabe? Tão bom que foi. E o custo de vida? O custo de vida é igual ao nosso aqui. É igual ao nosso. Até mais barato. Até mais O barato. colega do Cassial, o Ernesto você... Guedes, no início da Copa me disse que a final vai ser França e Bélgica. Você vê uma coisa, você vê uma coisa. Matriz e filial. Não ouvi. Matriz e filial. Não ouvi, mas tá aí. Casualmente eu encontrei lá numa janta lá um preparador físico que trabalhou comigo lá na Uber, no futebol da Uber, o Michel. E ele agora estava no Metalist da Ucrânia, né? Metalist, né? E foi contratado para ser gerente agora do Zenit. E ele me contando, olha, eu vou cada 3 meses para lá, minha mulher está morando, continua lá, minha filha e tal. Da onde? Aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, né? E aí 3 meses depois ela vem para cá, fica uma semana e tal. E ele está conseguindo juntar dinheiro, né? Em função também da alimentação. Agora o Zenit deu apartamento para ele, faz as refeições no clube, mas ele disse que ele não gastava por mês, ele gastava cerca de 600, 700 reais, né? Com alimentação. Quem é que aqui conhece Bruxelas? Então veja que eu consigo. Sabe o que é o melhor de Bruxelas? Fica 55 minutos de Paris. De trem. De trem. A única cidade que tem todas as rodovias iluminadas é a Bélgica. Todas as rodovias são iluminadas. Não precisa nem ligar o farol do carro. Quem tem 2 filhos do Alcindo Marta de Freitas jogando na Bélgica. Jogam lá, foram campeões agora, os 2 meninos. Yuri, um deles é Yuri e o outro não lembro o nome. Alcindo é uma glória. E eles já fazem uns 2 anos. Eles jogadoraço. Foram da categoria de base do Grêmio, não deram Jogou na certo, seleção brasileira, foram jogar na Bélgica. O Alcindo jogou na seleção brasileira. E bem. Jogou em 66. Disputou a Copa do Mundo. Foi trocado pelo Davi depois, né? Foi espetacular jogador do Grêmio. Espetacular. Fora da curva. Foi meu colega. Não, o Davi fora veio da pro Inter. Grande uma jogador. pessoa sensacional. Foi muito bom jogador. Grande jogador, na seleção não foi bem, não. O Bugre, mas ele Foi bem também. Na seleção? Foi bem. Ele Foi era bem. reserva na seleção. Quando entrou, foi bem. 66 foi Sempre ele, bem. Tostão. É que 66 foi aquele ano Aquela complicado, fizeram aquelas tragédia. 4 seleções. Amarela, verde, branca. Mas quando ele entrou, foi bem. Ou quem Bem. sabe a O pior Alcindo era bom oportunidade para jogador. todo mundo. Foi Excelente na Inglaterra, jogador. né? Foi. Cremers e Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio Grande do Sul alertam que o bronzeamento artificial, viu, César? Te cuida. Pode causar envelhecimento precoce, pode causar danos à sua pele, à visão, inclusive câncer de pele. O procedimento é proibido em inúmeros países. Antes de submeter-se ao bronzeamento artificial, consulte seu dermatologista. Cremers, ações efetivas pela saúde. Está aí um grande mercado, né? Que é o mercado de cosméticos, de bronzeadores, então Hoje tem. Bronzeador ou protetor solar? Mas hoje bronzeador e protetor hoje solar. o que é Dois usado mercados, muitas sim. vezes. Nós estamos falando em Artificial. artificial. Então Não, hoje mas, tem o bronzeamento esse com ultravioleta, né? E tem o bronzeamento que é tipo uma pintura, isso. né? Que o Trump usa. O Trump usa um Paulo Sérgio, repisando Só que não bota nos olhos. repisando que o Paulo Sérgio foi uma sexta-feira trágica, né? O Uruguai pela manhã não jogou o Cavani, que é o que tem de melhor o Uruguai é o ataque com aqueles 2 atacantes, com o Soares e com o Cavani. Bem, o Uruguai não tem um meio armador, ele trabalha muito numa ligação direta, né? Então quando o Uruguai tomou aquele gol, foi uma tragédia, porque o Uruguai não teve muita chance de gol para empatar. Teve uma chance no final do primeiro tempo, mas de manhã fomos eliminados. Puxa, aí detalhe, digo assim, Tomou não, um frango, o Brasil vai. Tomou, mas frango Foi infeliz, né? histórico. Mas até torci para o Uruguai não fazer 2-1, porque iam dizer que a culpa foi dele. Não foi. O Uruguai não teve, a par daquela chance no final do primeiro tempo, não teve. Então não foi culpa do Muslera. não ia adiantar mais nada. Aí vem esse hecatombe nuclear às 3 da tarde. Olha, eu não acho que foi o fanismo do Brasil, podia até dos torcedores.
Foi realmente uma tarde trágica. E aquela... O Coutinho, que normalmente é um jogador liso, espetacular, não jogou nada. Não viu a cor da bola. No final, o Neymar pegou no... Aqui, ó, só tinha aqui o pontinho. O Neymar, que tinha feito atuações espetaculares, a força do Brasil estava no seu preparo físico, nas suas individualidades. Ali o Marcelo fez muitas vezes o que ele devia fazer. Não foi o jogador que Marcelo levava nas costas todos os jogos. O Foi Lukaku. um desastre, foi uma Foi os jogadores, para mim foi o Tite, né? Perdemos gol. Para mim o Tite que errou, né? Escalação errada. Eu acho que aliás, até a eu convocação sabia que errada. na derrota ia aflorar as maiores críticas da seleção brasileira. E está acontecendo. Agora, aqueles que... Bom, agora cai a casa, né? Pau e agora pau cai a casa. e pau. Eu nunca elogiei. O Tite, então... Não, mas não estou dizendo tu. Estou dizendo a crônica esportiva. O Tite perdeu duas partidas. Acho que não podia perder. Não, a outra ganhou 20 na eliminatória. Você é oportunista. Uma coisa é enfrentar as seleções da América do Sul. É uma competição, aí o Brasil se sobressai. Agora onde pega a seleção... Não, mas ganhou da Alemanha, ganhou de todo mundo. Milton, não vou ser oportunista, mas, por exemplo, ele errou em algumas coisas com time que estavam lá. Não vou falar nem quem ficou. Por exemplo, a manutenção do Gabriel Jesus foi uma vergonha. O Gabriel Jesus fez repetidas más atuações. Mas o argumento da imprensa era o seguinte: mas ele ajuda a marcar. O cara tem que fazer gol, ajuda a marcar. Mas o cara estava lesionado. Jogou 4 partidas e não 5 de hoje. Não aportou nada. Não aportou nada. Se estava lesionado, não podia ir. O Arthur estava... o Arthur não foi convocado, estava lesionado. Mas quero tranquilizar. Justifica não o Arthur. podia estar levado. Quero tranquilizar. Não podia. Setembro tem amistoso. Brasil e Estados Unidos. O Arthur está fora do Grêmio. Será convocado. Já está fora do Grêmio. Será convocado. Claro que será. Que é bom pro Grêmio, ele ganha também. Não colocaram o Jeromel na zaga. Deu no que deu. Clóvis Furquim. Grandes histórias começam nas nossas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam à sua taça, Nestor, através do trabalho minucioso da Vinhos do Mundo, que importa os vinhos de Mendoza, do Colchagua, do Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. São os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor esperança do velho e do novo mundo em uma loja de vinhos que foi eleita a melhor de 2017. Na Cristóvão Colombo, 1493, na preferida do nosso Alceu César Pacheco, Getúlio Vargas, 1135, e na Lipo César, 203. Vinhos é na Vinhos do Mundo. Atenção, cooperado Unicred. Aliás, hoje estava lá no velório o presidente da Unicred, muito amigo do Flávio, sócio do filho do Flávio, doutor Cristiano Pinto, estava lá o doutor Paulo Barcelos. Pois a Unicred está chamando a atenção para que você faça a atualização dos seus dados cadastrais. Isso é fundamental para que mantenha a excelência no atendimento e na oferta de produtos de acordo com o seu perfil. E além de todas essas vantagens, ao atualizar o seu cadastro, você concorre a uma incrível viagem à Serra Gaúcha. Vale a pena, tem surpresas aí. Acesse unicred.com.br/central-rs e coopere com a gente. É a Unicred melhorando o seu bem-estar físico e financeiro. Vamos agora ao quadro de saúde, com uma médica altamente conceituada que participa às quartas aqui do programa das mulheres do Pampa Debate, das gurias do Pampa Debate, da equipe do doutor da equipe do doutor doutora Daniela Cornélio, que vem do Instituto Oncológico Kaplan. Anuncie ela, então. Doutora Daniela Cornélio. Fale, doutora Com Daniela. os telespectadores. Fale para nós. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vou falar de um novo serviço no Rio Grande do Sul, o One Day Diagnosis. O que é o One Day Diagnosis? É um serviço de diagnóstico expresso em lesões de mama. Então, se você perceber qualquer sintoma suspeito de câncer de mama, como um caroço, uma retração, uma saída de secreção com sangue pelo mamilo, por exemplo, ou se você tiver feito algum exame que tenha suspeita de câncer de mama, venha até a Clínica Kaplan. Em 24 horas, nós já podemos ter o diagnóstico em mais de 90% dos casos. Somos diversos especialistas trabalhando juntos para que você possa ter tranquilidade de um diagnóstico rápido e acurado e sem perder tempo para iniciar o tratamento caso seja necessário. Oferecer excelência no diagnóstico e no tratamento é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. Obrigado, doutora Daniela. A atenção aqui foi impressionante, parou tudo.
estavam discutindo Copa do Mundo, não sei, não foi, doutor Nunencamp? Aí parou para ouvir a doutora... É que o assunto é interessante dela, né? Paulo Sérgio, o Tite deu um monte de justificativas para manter o Gabriel Jesus. Se tivesse escalado o Gabriel Jesus, eu pergunto, o Brasil teria jogado mais ou menos do que jogou? O Vilmar está perguntando. Bom, se há um consenso que o Gabriel Jesus não foi uma peça importante, é óbvio que o Firmino, por exemplo, que desde o início estava lá e sempre o ingresso dele no jogo foi um aporte técnico para o Brasil, imagino que seria melhor, não é isso? Ou estou errado? Sem dúvida. Né? Eu até complemento dizendo o seguinte, eu acho que mudar não adianta muito. O Tite é o melhor treinador, ele tem que ter continuidade. Agora, precisa corrigir, por exemplo, mas não vou entrar nesse detalhe. Mas por que convocar o Tyson e o Fred? Bom. Isto vai aparecer agora. Isso vai. Ou seja, Por que tu achas que eles foram convocados? eu não convocaria. Por que tu acha que eles foram convocados? Eu não sei. Abre o peito aí, abre a gaita. Eu não sei por quê. Tu tá vendo que precisa ser viril, que precisa igual disso, o que tu pensa? Realmente. Sim. Mas quem sabe, o futebol brasileiro tem que mudar o seguinte. Tem jogadores que vestiram a camisa amarelinha e foram vendidos para o exterior. Só botar amarelinha é vendido. E muitos até voltaram. Na Inglaterra é obrigatório ter vestido amarelinha. Exatamente. Inglaterra tem que ter vestido amarelinha. César partida. Para ser contratado pelos times da Inglaterra. Os times da Inglaterra tem que ter vestido a camisa da seleção brasileira. É mesmo? Isso aí, claro, tem jogador que estava jogando lá na Rússia. Para onde vai ser vendido o Tyson? É tudo para Inglaterra ali, né? Então os jogadores têm que ser vestidos a camisa da seleção. Mas ele não vestiu. O Jardel teve um problema quando foi vendido para a Escócia. E o Jardel tinha jogado na seleção de amadores. Aí conseguiram fazer um negócio, porque ele tinha sido amador, e a Escócia não era tão rígida quanto a Federação Inglesa de Futebol. Então, tá aí. A explicação é essa aí. Eu não estou dizendo isso aqui hoje, eu já venho falando há tempo. Eu achei a convocação meia equivocada. Cassiá é um técnico experiente aqui, foi jogador, bom jogador. Que também erro. Que erra, todo mundo erra. Várias vezes. Agora é o seguinte, tu sabe, o Tite é um jogador. Mas muito chato aquelas entrevistas do Tite, professor Tite, parece um irmão falando. Olha, eu vou dizer, é difícil. Mas, outra coisa, não ter um capitão. Botar capitão em todas as... Variar. Porra, quem teve Dunga, quem teve Cafu, quem teve Bellini. Carlos Alberto Torres. Mauro Ramos de Oliveira. O Mauro. Poxa, agora bota um por jogo. Falta o nosso defensor que se lesionou. Não, tem uma coisa que eu fiquei curioso, acho que todos nós estamos curiosos. Quais são os jogadores parrudos que tu convocaria para a seleção? Não, eu fiz uma comparação. Não, mas qual é os que tu convocaria? Não, eu não convocaria muitos aí, né? Mas... Qual é? Seleção. Se vocês... O Arthur é parrudo? Nós temos que olhar o nosso histórico desse... Quem? Não, ele é forte. O Arthur vai ter dificuldade. O Arthur é forte. É bom tu perguntar. É bom tu perguntar. Uma coisa é o jogador de clube. Outra coisa é o jogador de seleção. Vocês acham que no jogo de hoje, com aquele time, o Arthur teria alguma possibilidade de se movimentar com esse movimento do Grêmio? O Grêmio tem uma estrutura para ele. Entende? Então são coisas diferentes. Não, ele é muito. Quer ver? Ele é aqui, o centralizador desse O Filipe faz aquele... ninguém tira a bola dele. Ele faz ele roda a bola com aquele tamanho do que pessoal. Ninguém faz, mas pode vir com o tamanho. O Brasil foi campeão com o Filipão, teve que botar um volante de zagueiro praticamente, o Edmilson, para fechar. O Parreira saiu daqui com o Raí. Teve que fechar com o Mauro, Dunga e Mazinho. Porque ele tinha Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo. Nós não tínhamos tudo isso. Paizão, tudo nós não tínhamos isso. Tudo paizão, tudo caralho. Nós não tínhamos isso. Tudo forte. Forte. Todo jogador é forte. O Raí é um paizão. É forte, acima de 1,90 m. E até nesse caso não vou entrar até na força, vou entrar na qualidade que eles tinham, que nós não temos mais. Nós temos que ser sinceros. Como era aquele... Nós ilustrava muito aí, mas não dá para comparar o Jesus com o Rivaldo, com o Ronaldo. Lateral que botaram na seleção de uma hora para outra. Como era o nome dele? César Prates. Uma hora para outra foi convocado para a seleção brasileira. Pedido do Preto Poeta. Ultimamente, Agora foi espetacular. Ultimamente, Gabigol, o do Santos lá, que foi e voltou em menos de um ano. Ele botou a camisa, a imprensa encheu a bola dele naqueles jogos. Que eu sempre desconfiava. Aí ele foi para a Europa, voltou ligeirinho, está no Santos, pedalando. O telespectador me perdoa, eu gostei da segunda parte da tua explicação, que é o jogador que
tem qualidade. Eu não acredito em parrudo. Qualidade. Mas o César, um bando de baixinho. Mas o César completou. Se forem bom de bola, acabou. Não caía, deu um arrojão em todo mundo. Mas o César completou para mim. O Rivaldo era forte. O Arthur vai explodir. Mas o Romário. Clube eu concordo. Seleção não concordo. O Iniesta era do tamanho do Arthur. E o Romário. Um jogador que não é alto, foi fenomenal na seleção espanhola. Fenomenal na seleção espanhola. Romário. Não, jogador de contenção. Não, na seleção, foi campeão mundial. O Dino é um jogador parrudo. Agora, tu falasse em goleiro. O goleiro do México, né, que se cairia bem, por exemplo. Para mim é um grande goleiro. Para mim é o goleiro da Copa, assim, sabe que o goleiro de São José é um baita goleiro. O que ele falta é marquetear como goleiro é botar uma tiarinha, o cabelinho para trás. O goleiro do Milton lá só falta marketing. É que o Milton sabe vender, então. Também tem 1,78 m, igual ao do México, e é um baita goleiro. Mas o grau de exposição dos goleiros está ligado também aonde eles estão jogando, né? O São José, que é um clube respeitável, que faz o seu trabalho, mas ele não tem jogos televisionados a todo momento. É um jogador agora o São José, se ele for para uma exposição maior, ele vai vencer. Eu vou contratar o Chicão de personal styler para preparar ele. Tá certo. Sim, mas o Chicão Tofani fez o cabelo do Neymar no primeiro jogo, foi aquele fiasco. Foi o Chicão. Mas depois o Chicão foi de jatinho para a Rússia. Aqui não era cabelo dele, era um macarrão. Era um aplique. Aplique de macarrão, quem fez foi o Chicão Tofani. Tu vai colocar o cara em fria. Foi aqui, ó, mas falando meu amigo. Vai levar cabeleireiro com a delegação. Dois cabeleireiros para cuidar do cabelo dos atletas. Disse que o Alisson estava lá, o cabeleireiro estava lá. Cabeleireiro para fazer o cabelo. Não, a turma do Alisson é os parças e os 3 maiores amigos dele, que é um derivado do nós, que é o Toys. Né? Então os Toys estão lá com ele. Que bárbaro. Não é linguarudo, isso aí tem em tudo que é lugar, todo mundo falou em todas as televisões. Os parceiros deram um pau no Galvão. O Galvão é o maior puxa-saco do Neymar e, no entanto, levou um pau dos parças. Todos os goleiros aí fizeram milagres, né? Fizeram cada defesa, esse mesmo de hoje aí. Praticamente não, esse fez a última ali foi impressionante. O nosso, qual foi o milagre que ele fez? Qual é? Mas só gremista na mesa é brabo, né, cara? Não, mas ninguém tem gremista, são os brasileiros. Mas o Alisson é o único goleiro da história de Grêmio Internacional que levou 9 gols do adversário em 2 partidas. Os Grenais. 5 e 4. É o único na história do Grenal. Quanto precisa do goleiro, ele não aparece. Eu estava de vice-presidente de futebol, Lisboa, parabéns. Não teve culpa em nenhum dos 9. Jorge Lisboa Goiãozer, Zerechim. Imagina se tivesse culpa, é pior então. Então o cara dá azar, então. Vocês aí, o doutor Jorge Lisboa Goiãzer, lá de Erechim. Claro que é fácil comentar encontrando deficiência depois do jogo jogado. Precisamos ter uma visão mais ampla. Houve época que nós brasileiros, achamos que o futebol era aqui. Os irmãos argentinos tinham a mesma visão. A Copa mostrou novos tempos, nada de barbada. Todo mundo joga. A Nigéria, o Irã, a Croácia, por exemplo, sem falar na Bélgica. Muito bem jogados. Não tem mais trouxa. Não tem. Permite não concordar com isso? Pode, claro. Em Copa até os japonesinhos incomodaram lá. A toda a Copa do Mundo que começa, se nós comparássemos o futebol com a Fórmula 1, o Brasil é uma Ferrari. O Brasil é favorito. O Brasil tem que exercitar esse favoritismo. Mas que o Brasil tem condições de ser, tem. Que o que tem mão de obra, tem. E quando nós falhamos, claro que o futebol melhorou, mas o Brasil tem uma mão de obra, estou falando de jogadores virtuosos. Nós temos uma seleção, com quem não foi para a Copa do Mundo, nós estaríamos lá disputando e estaríamos aí entre os 8, 12 embolados. Então eu não acho isso. Acho que o Brasil que não tem coragem de isso assinar, é que me deixa triste. O cara que não tem coragem de assinar um WhatsApp e que usa, aliás, cai bem esse pseudônimo que tu usou, cai bem para ti, viu? Depois tu usa adequadamente esse pseudônimo. O Faustino Júnior e o Carlos Marum estão sumidos do programa. Eu não sou juiz dos meus amigos, nem dos parceiros, nem dos patrocinadores aqui do programa, né? Então está sendo oportunista, mas usa bem o teu codinome aqui. Ele cairá muito bem para ti. Qual é o codinome? Hein? Qual é o codinome? Não vale a pena dizer, porque é uma besteira tão grande que não tem coragem. O cara que não tem coragem para assinar um WhatsApp, dizer as coisas que pensam, mas tem que... Os valentes anônimos. Eu estou fazendo... Os valentes anônimos. Presta aí. Os VAs. Isso aqui deve ser da vanguarda do atraso, deve ser algo parecido. Olha, eu não sou mal educado com o telespectador, respeito todas as posições. Assina e diz, pronto.
Boa noite, Paulo Sérgio. Sabe por que não ganhamos o jogo de hoje? O Tite não levou o D'Alessandro do Internacional. Um abraço grande, essa piada. Tá Bom, bem. o D'Alessandro é seleção argentina, né? Gala Renault está em Cachoeirinha e em Canoas. Traz sempre mais economia para você. São veículos zeríssimos com ofertas e taxas imperdíveis. E para cuidar do seu carro, oferece produtos com a garantia Renault. Não tem pirataria. E a mão de obra é especializada e a mais barata da região. E para cuidar do seu carro, você encontra profissionais de primeira ordem. Isto é para que você possa economizar utilizando a Gala Renault, sua concessionária na capital e na região metropolitana. Gala Renault, muito mais que carros. Meu querido Thomas Nunes Campos, tu estás hoje muito, o assunto é futebol, óbvio, né? Mas eu gostaria de uma opinião de você sobre a questão do tabelamento dos fretes, que é uma das coisas mais absurdas que eu vi no país. Agora o governo interferindo na vida do mercado, né? Quer dizer, o mercado deixou de ser mercado para ser balizado pelo governo. E pior, o projeto do nosso gaúcho Osmar Terra, hein? Ele relatou a... Não é projeto dele. Não, ele é relator. Ele É uma relator. MP que estava na comissão. Sim, que ele foi o relator. Foi o relator. Então, tá, é bom isso aí. mas a posição... Tinham dois, não era só ele, né? A Por que você posição... está defendendo ele? Não, tinha o outro de Juiz que também fazia parte. Ah, sim, Darcísio Peroni. Eram os dois que comandaram. Os dois que comandaram. Agora, eu não me surpreendo com isso, né? A intervenção do governo. O governo intervém em tudo, na saúde, no seguro, na previdência. Até na comida das crianças na escola. Agora, mas estamos falando federal, nas estradas, né, através de agências aí regulatórias que Mas nesse passaram caso, a servir de cabine nesse de emprego. caso a gente tem um governo que é bipolar, né? Por um lado, se nós sentarmos aqui para combinar o preço de um serviço, de um produto, seremos condenados por formação de cartel. O governo, ele mesmo, está criando o cartel. E que, no longo prazo, não vai resolver, nem no curto. Por quê? Tem muito caminhão. 25% da frota está ociosa. Isso que ninguém está falando, isso aí. Isso é uma coisa importantíssima. Tem muito caminhão. Ninguém está falando isso aí, né? Por quê? Porque se fez... Exatamente. Demagogia barata, dando financiamento a para estimular a indústria. Não, a indústria automobilística, né? Porque nem todos os setores industriais foram estimulados. Não, né? mas neste caso a indústria de fabricante de caminhões. E com isso... Mas foi também a Modern Frota para a agricultura. A mesma coisa, a mesma coisa. Então, são coisas assim, quando se faz um desequilíbrio, quando a inflação era 6, 7, 10% e o juro é 2, 2,5, 3, isso acaba ao ano. Exatamente. Esse é o detalhe. E isso criou um desequilíbrio. Muitos até caminhoneiros provavelmente pediram as contas, né? Fizeram o famoso acordo, né? Com o seu patrão. Mas essa medida provisória veio muito em cima da pressão. Da pressão. Dos caminhoneiros, das entidades. Não, sem dúvida. Não, sem dúvida. Só que ela, ao contrário, a gente pode achar contra o diesel, mas o diesel realmente alivia o custo, o eixo, né? São coisas que sejam mais fáceis até de se... O eixo foi perfeito, a decisão do eixo. Não, poderia ter até... Eu nem sabia que o eixo suspenso, né? Suspenso pagava... Então, eu acho pedágio. Eu acho que há certas questões também que, por exemplo, o próprio financiamento, caminhão, dá uma carência nesse momento que está difícil, coisas para facilitar e diminuir o custo do caminhoneiro para passar esse tempo. Porque só vai ter um jeito de acabar com essa crise. É a economia crescendo para ter mais carga para carregar. Mas eu queria tentar ir na gênese desse problema. Eu penso o seguinte, não em função do impeachment, porque isso foi uma coisa monitorada pelo Supremo Tribunal Federal, não há nenhum problema quanto a isso. Mas a ilegitimidade do governo em função dos constantes escândalos envolvendo seus integrantes, fragilidade. Um governo frágil, um governo essa sem do Ministério do Trabalho força, agora, um governo sem capacidade de fazer reverberar uma ideia, por exemplo, sobre alguma coisa. Então o governo, quando se viu encurralado e o tempo passando, essa greve não acabava, ele fez uma concessão qualquer. E hoje nós estamos nos deparando com esse problema. O STF, cujos ministros não foram eleitos e que hoje nós temos ministros legisladores no Supremo Tribunal Federal, eles legislam sobre matérias. Vários. Legislam sobre matérias.
ao invés de decidir, o ministro Luiz Fux faz reuniões, em vez de decidir em relação... Então é um desastre a atuação do Executivo, é um desastre a atuação do Judiciário, e o Legislativo não consegue impor alguma ideia de mediação capaz de solver esse problema. Que também está fragilizado, também está fragilizado. Não, mas o Nestor, Paulo, eu gosto esse negócio do ministro Fux aí que fez as 2 audiências públicas, sabendo que ele queria chegar no recesso para ele não precisar decidir, deixar o pepino aí, foi embora. Montou 2 audiências públicas para não resolver coisa. Ele só tinha que dizer se era constitucional ou inconstitucional, era só isso. E aí ele vai lá e marca 2 audiências públicas, deixa chegar o recesso. Não. Em 2015, tentaram fazer na Dilma, tentaram fazer esse tabelamento e não fizeram porque o aconselhamento foi da absoluta inconstitucionalidade. E fizeram agora. E ontem esteve aqui no programa o nosso senador Lazier Martins, eu perguntei para ele sobre o processo de impeachment do Gilmar Mendes, ele disse que o presidente do Senado sentou em cima e não resolve e não vai resolver. Mas ele não está espantado com isso, né? Não vai. A turma do rabo preso não vai fazer isso andar, né? Não, foi isso que nós comentamos. Até fui eu que comentei. Evidente que não vai andar. Mas o Gilmar está fazendo agora. Como é que é, Nestor? Não, o Gilmar agora está debruçado sobre a Constituição. Vê se anula o resultado dessa partida lá em Rússia. E nós continuamos na Copa. Eles têm 2 pênaltis em favor do Brasil. Exatamente. Agora, o cúmulo aí da interferência governamental veio da Assembleia, que aliás é um projeto meu amigo Tiago Simo, que participa do programa aqui, a questão da merenda. Não é da merenda. A merenda o governo pode estabelecer o que quiser, quer dar... Proibir. Quer dar o que quiser para as crianças, tudo bem. Agora, proibir as cantinas das escolas públicas e privadas, que são pessoas que em editais ganharam concorrência para participar das públicas e da privada são contratadas. Às vezes até o pequeno produtor que se aproveita para crescer. Só pode vender na cantina suco e produtos orgânicos e naturais. Pastelina, batatinha frita, laca branca, chocolate, nem pensar. Sanduíche. Não há escolas que a criança quer comer um sanduíche de presunto. Não, mas não é. Mas presunto com queijo não pode comer. Imagina lá no... E é bom farroupilha. Nossa senhora. O Mateus. Com a mortadela, então, a farroupilha é belíssima. Agora, isso aí é questão da família. A família que diz, as pessoas que decidem, isso é mercado. Agora vai a Assembleia Legislativa interferir. Mas foi aprovado isso? Foi aprovado. Só falta aí eu coloquei, sancionar. estava aqui o Hernani Polo e o Fábio Branco, 2 deputados. O Fábio Branco do Paulo Sérgio não liu, nem sabia. Mas aqui lembra que não tinha lido. Mas olha aqui, Paulo Sérgio, lá em São Paulo, ano passado, foi ano passado, no final do ano, não foi esse ano ainda. Segunda-feira não podia ter carne nos restaurantes. E foi aprovado na Assembleia, né? E o Alckmin vetou depois, mas aprovaram. Não podia, os restaurantes não podiam servir carne na segunda-feira. Está por ser aprovado um projeto desastroso em São Paulo que está querendo se criar no Rio Grande do Sul, que é a proibição da exportação de gado em pé. Segunda-feira tem audiência pública. Um dos maiores Chamam estímulos... gado vivo, né? Gado em pé. Gado vivo. Um dos maiores estímulos que a pecuária do Rio Grande do Sul vem recebendo é exatamente ter como um regulador de mercado poder ter uma vazão para que os preços se equalizem para cima, é esta venda. Em navios que foram acompanhados por nós daqui à Turquia, nenhum problema, nenhum maltrato animal. Agora aqui há uma iniciativa de uma deputada para que isso... a deputada... Você é a favor dos frigoríficos. Regina Becker. Você é a favor dos frigoríficos. E ela está aliada ao setor frigorífico, Cicadergs, etc. e tal, que óbvio que quer a sua reservinha de mercado. Dos cachorros pro gato. Agora pros boi. Então é uma loucura. Aliás, isso. a deputada Regina Becker, eu gosto muito dela, minha amiga. Também. Ela agora me disseram que ela está querendo um gato dentro do gabinete da Assembleia Legislativa. Criando gato, tem um gatinho lá que está lá. Mas isso começou lá em Brasília, na Câmara dos Deputados. Começou lá, falou, não culpa a Regina Becker. Vocês lembram essa questão o Senado é um gato da merenda? Da lei do Onyx Lorenzoni, da luz acesa nas estradas, foi no Canadá e se apaixonou, veio aqui e aprovou na Assembleia. O que aconteceu? A questão do trânsito é federal, ele não podia ter feito, a Assembleia aprovou. A outra foi da mãozinha do Fogaça, né? Estende a mão para atravessar a rua, não pode, não tem legislação municipal para isso, não pode ser estadual. O que aconteceu? Micou. Mas do gato foi a mesma coisa. Aí a Câmara de Vereadores de Santos aprovou uma lei que foi para o Supremo, no primeiro despacho, o ministro Fachin já deu uma liminar. Nós somos o país da lei, nós queremos de 5 a 7 leis por dia.
Se nós pegarmos o executivo municipal, estadual e federal, lei nós temos demais. Agora, regulamentada, valendo, e que seja bom para a sociedade, muito pouco. A mídia tem alguma culpa na eliminação por fanismo exagerado e a arrogância de alguns jogadores, que eu chamo, tá falando aqui o Chagas, que eu chamo de, eu dou um nome para você. Soberba? Soberba, não é bem soberba. Daqui a pouco eu me lembro. Mas ele tem toda a razão, o Chagas, aqui nisso. E o Chagas acha que os jogadores leem jornal. Paulo Sérgio, só eu complementar aqui a questão das leis. Os nossos aqui. Essas crianças que querem proteger tanto, elas têm, na média, uma vasta e boa alimentação em casa? Uma pergunta deve ser feita. Se nós tivesse escola o dia inteiro, com boa alimentação, vale a pena. Mas as crianças se preocupam com a escola quando às vezes não tem nem o que comer em casa. A merenda, tudo bem. A merenda escolar, tudo bem. Então, o que a merenda, tudo bem. Da legislação do deputado Thiago Silva? Eu, pessoalmente, sou contrário a esse tipo de intervenção, né? Porque eu creio que, de novo, a gente está se invadindo uma seara privada, né? Não é como foi colocado aqui, não é a merenda que o Estado dá, que daí poderia até ser uma... Vou aguardar o Tiago vir aqui para defender, mas eu acho o seguinte, em relação ao ensino nas escolas públicas e privadas, há preocupações que sobrepõem a alimentação, que é a qualidade da educação. Mas eu acho que é só ver os rankings. O Max lembrou a expressão que usa aqui, boçalidade. A qualidade eu não vou entrar, mas assim, sobre essa questão, isso tem seguido nessa área da saúde, deputados que querem regulamentar coisas que não é isso foi criado a Anvisa, lá se tem uma discussão técnica muitas vezes se chega, às vezes com alguns erros, mas muito melhor do que simplesmente alguém decidir se vai poder ter o saleiro na mesa ou não. Não, essa do saleiro ainda é outra. Não, assim, não pode ter saleiro. Mas aí lá no Espírito Santo, porque os caras fizeram no restaurante, penduraram o sal, pegavam o sal e... Mas eu acho assim, mas esse é um trabalho, eu acho que a sociedade... Muito boa. Mas do saleiro não foi uma lei municipal aqui? Não, foi lá, primeiro foi lá. Mas aqui Ela primeiro foi lá. Cavedon que apresentou essa lei. E aqui foi, depois foi aqui lá, os caras penduraram a borrachinha com sal. Sim, mas não foi lei federal, foi uma lei... Como o ministro Barroso colocou, o brasileiro é viciado em governo, em Estado. Eu acho que a gente tem que empoderar novamente o cidadão. Isso foi um processo ao longo. O Estado vai fazer tudo. O Estado vai te garantir via Constituição a saúde. Até parece que... pura verdade. Tu tem que ter os hábitos saudáveis. Eu acho que o Estado pode garantir uma assistência à saúde, mas nunca a saúde. A saúde é um conjunto de hábitos, é genética, que depende do indivíduo. Então, a gente terceirizar isso e ficar, eu não tenho responsabilidade. Daí se esvazia a cidadania, né? Nós temos isso que nós temos hoje. Na realidade, todo mundo quer do Estado uma coisa que ele não tem como entregar nesse nível. Isso é um utópico. Urgente, enfim, caiu a máscara do Tite. Fala muito. E por aí vai. As críticas que esse é o Ricardo Pérez, lá de Bagé. Aliás, a neurolinguística estava imperando, né, na seleção brasileira com o seu treinador. O centrão, que boa parte da mídia quer eleger, e dos partidos que protegeram seus corruptos e ficaram mudos. A crise é agora e a solução do país tem que ser urgente. Ciro Gomes, a grande ameaça, pois seu discurso de hipocrisia engana alienados, políticos, por aí vai o Marcelo Portes. É estranho, o Ciro Gomes, ele tem tido uns atos meio fascistas, assim, de um sujeito estrambelhado, sem controle. Não é alguma novidade? Não, mas tá muito louco, né? Normalmente uma campanha para acender um cargo dessa natureza põe um freio no sujeito, né? Não, se ele já tá louquinho, assim, candidato, se assumir a presidência da República, ele vai despachar com um fuzil do lado da mesa. É verdade. Ele quer imitar o Bolsonaro e não consegue. Por que só joga na seleção brasileira quem está atuando no exterior? Os times brasileiros não têm jogador bom? Isso é complexo de vira-lata? Fica a pergunta para a mesa. Omar de Novo Hamburgo. Porque os jogadores que estão no exterior estão exatamente no exterior por terem visto nele qualidades excepcionais. Os que estão aqui, o Fagner, acho que atua aqui, jogou, foi titular. E foram jogadores que foram reservas, mas também foram convocados, mas a maioria são jogadores que são
são, enfim, a nata dos jogadores de maior qualificação. Porque são bons jogadores. São bons jogadores. Agora, dá para aproveitar alguns. Agora, na média, faz outra seleção. Na média, é só olhar o Campeonato Brasileiro. A gente descobre poucos jogadores que podem vestir a camisa da seleção. Temos que ser sinceros. Não, é que os que podem investir, nós descobrimos muitos. Disputa cedo, vai embora. Desculpe, Marcelo, nós descobrimos muitos. Só que eles não chegam a se estabelecer e fazer residência e endereço aqui. Eles vão embora logo. Exatamente. Mas jogadores, todo ano, por exemplo, é uma safra Nestor, enorme de bons jogadores. O que eu entendo até que levaram o Jeromel só para satisfazer. Porque ele não era nem o terceiro zagueiro, o segundo zagueiro. Estava o Marquinhos na frente dele, quer dizer, quando na realidade ele devia ter oportunidade, e não teve. Foi mais a pressão da mídia, até nacional. Exatamente. Mas não é só levar, tem que botar jogar se vai levar. Senão, o que o Nestor está dizendo, o jogador está aqui, tem condições aqui, tem que experimentar. Até tira o jogador de um certo enquadramento, né, do ponto de vista de preparação para uma... Eu gostaria de falar uma coisa que eu acho muito importante aqui, saindo um pouco do futebol, sobre o IPTU de Porto Alegre, essa nova planta aí que estão fazendo de IPTU. Eu fiz a minha simulação e eu tenho um apartamento de 12 anos ali na Ganso, eu já pago 4.000 e pouco, 4.500, já é uma quantia alta, né? Isso por mês dá R$400 quase por mês. Eu fui fazer, daqui a 3 anos eu estou pagando o dobro, dá quase R$9.000. Eu vou pagar aluguel para prefeitura para morar lá, como disse o vereador Tiago. E outra coisa, eu queria contrapor... Tu vai ser inquilino da prefeitura. O doutor Ponte, que esteve aqui, que é empresário, representante dos construtores, defenderam ardorosamente esse aumento. Ele escreveu um artigo para o Jornal de Porto Alegre dizendo que esse projeto vai estabelecer a isonomia tributária. Eu acho que ele mora em outro país. Isonomia tributária não existe nesse país. Nós trabalhamos 5 meses para pagar imposto. Isso já está comprovado. Faz 15 anos que a tabela do imposto de renda não é reajustada. Isso é isonomia tributária? Mas de jeito nenhum. Eu não entendo por que essa defesa ser ardorosa, como se fosse um leão. Tem alguma vantagem, tem gato na tuba. Porque eles estão defendendo, parece que os terrenos vão baixar para 3%. Que é 6% hoje o IPTU. Vai baixar para 3%. Certas áreas centrais, onde tem algumas entidades de classe defendendo também esse aumento do IPTU, que vão ganhar 20% de desconto ou 30%. 25%. Então, pelo amor de Deus, eu não entendi bem o que é o teu gato na tuba. Eu acho que isso aí é a solução que todos os governantes têm para as deficiências da própria administração. É aumentar o número de impostos ou aumentar o imposto. É isso que está acontecendo. Mas não pode ser feito assim, ó. Não pode ser feito. Isso aí vai aumentar impostos. Não pode. São pessoas corretas que estão administrando Porto Alegre. Bom, eu não sei. César. A correção deveria ser, em primeiro lugar, aceitar. Se tu quer dizer é isso, né? Então eu faço a defesa aí do pessoal que administra Porto Alegre. Tu tá pegando do lado que tu não, deu. Então qual é? Eu não entendi o que é teu gato na tuba. Tem alguma coisa por trás. Eu estou dizendo. Se estão defendendo ardorosamente essas corporações. Pô, eu vi o cara do sindicato defender aquele sindicato do comércio, onde os vendedores estão na rua vendendo coisa e ele defendendo o aumento de IPTU. Eu nunca vi. Se me permite, Pacheco, as figuras de linguagem que o Pacheco quis fazer, imagino eu, é a seguinte: como é que pode passar pela cabeça de alguém, vendo a nossa cidade, onde estão os nossos amores, os nossos amigos, onde nós trabalhamos, a cidade é um lixo, a cidade é um entulho, a cidade é um esgoto. No centro da cidade tu tropeça, aquelas lojas comerciais vendendo ali, pagando impostos, tributos, e ao lado, na frente da loja, camelôs. O centro é uma pocilga imunda. A cidade está imunda. Como é que pode um prefeito, uma classe política imaginar que numa cidade que está imunda, deteriorada, que tem transporte público de má qualidade, vão aumentar impostos? Só se o povo for idiota, for uma besta. Esta é uma das estratégias. Mas para aí. Essa é uma das estratégias. Mostrar a cidade do jeito que está para aumentar a IPTU. Não, primeiro arruma a cidade. E o doutor Ponte é um dos comandantes desse processo. É um dos comandantes. Eu gosto muito do Ponte, mas está equivocado. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Eu sou frontalmente contra, fui o primeiro a dar para o aumento do IPTU. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Por que os empresários que são contra o aumento
Por que que o cidadão que está sendo prejudicado, como tu está fazendo agora aqui, não se mobiliza tal qual os empresários, que estranhamente, tirando o teu gato na tuba, que não é o que eu penso, mas que estranhamente apoiam o aumento do IPTU, por que os empresários que são contra não se mobilizam? Não, e mais contra o aumento do IPTU. E mais, Nestor, me permite. Porque a maioria das pessoas acha que isso é um disparate tão grande, uma idiotice tão grande, um negócio tão infame, tão pérfido, tão malvado, tão sem nexo, que isso não vai prosperar. Exatamente. Isso é uma barbaridade. Elege os teus representantes para te defender. Isso é uma barbaridade. O alerta vermelho está ligado. Isso é uma barbaridade. Está sendo negociado cargos na prefeitura para puxar os vereadores que são contra. Paulo Sérgio. Ele sabe disso. Eu não estou dizendo que o Cassiano sabe disso. Já me manifestei. Está acontecendo isso ou não está acontecendo, Cassiano? Tu é da base Pode acontecer. Mas não está acontecendo? Já tem cargos e vai acontecer mais. Deixa eu deixar claro aqui. Eu já me manifestei várias vezes aqui contra isso. Porque na Assembleia fui contra, sou da base do vice. Isso não quer dizer que eu tenha que concordar com o vice, que concorda com o prefeito. Cada um na sua. Eu sou vereador, eu não sou executivo. Os vereadores têm que decidir. E aí puxar um assunto. Entre em contato com o seu vereador. Veja como é que ele vai votar. E por que ele vai votar. Que muitos não sabem. Assume a responsabilidade. O vereador tem que assumir. Ele é a favor do aumento de imposto ou não é? Aí o da prefeitura. Não, mas não é imposto. O que é IPTU? IPTU o que é? Imposto Predial Territorial Urbano. Verdade, é o nosso imposto do município. Então querem dizer, querem tapear. Na realidade a cidade está ficando assim, para vocês entenderem. E está aqui falando um vereador que entra no 156, igual a você aí, para pedir para tapar o buraco. De um tempo para cá, os secretários começaram a me ligar. Eu estou 1 ano e meio, o executivo está aí, e nunca se preocupou conosco. Olha, ajeita lá para aquela comunidade, agora ligam para a gente. E assim mesmo não consegue resolver. Porque na hora que fizeram a estrutura da secretaria, é bom o cidadão saber, e nós votamos para descer de 34, 35 para 15, 16 secretarias, nós aceitamos. Agora, do jeito que fizeram, não. Eu fui secretário de obras, eu conhecia a ESMOV. A ESMOV era uma potência, hoje é um departamento. O DEP era uma potência, hoje é um departamento. Tudo é departamento. Secretarias perderam. Vieram o pessoal lá de Minas Gerais e disseram aqui para essa prefeitura o que eles deviam fazer. Botaram numa fria. Descaracterizaram as secretarias que era forte, que tinha condições de fazer trabalho na sociedade. Agora estão correndo atrás da Movimento máquina. Brasil Livre. Vamos ao ponto final com a nossa Gimo. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo. Qualidade comprovada. Milton Machado, seu ponto final. Bom, Paulo, eu vou aproveitar esse espaço aqui para convocar os porto-alegrenses a domingo e ir lá torcer para o nosso Zequinha. Né? Lá estaremos. A vida do Zequinha esse ano está resumida em 90 minutos agora, domingo às 15 horas, né? Eu espero aqui que todos aqui compareçam, né? Não temos jogos mais, né? Se ganhar, Copa do Mundo. se ganhar, já vamos vai fazer o série... seguinte, vamos marcar um churrasco lá na churrascaria, lá do Zequinha. Exatamente. E depois vamos pro jogo. Vamos fazer. Que hora vai ser, meu? Combinado. 15 horas. 15 horas. Cedinho. Combinado. Ganhando o jogo, vai pra Série C. O Mário Darós com 2 gols de diferença. 1-0 vai para pênalti. Diferença de 1 gol, vai para O pênalti. Nestor fica incumbido de falar com o Chardon. Tá feito. E aí, O Chardon que vem direto de um aniversário. Ou não? Vamos, claro. Sim, mas Vai direto vai pro jogo. muito. O Chicão não dorme. Há 3 dias ele não dorme à noite. Fora desse jogo. Porque no Brasil. Não. O importante é o São José. O Brasil. Tá bom. Então, pequeno. Né? Provou agora na Rússia. É verdade, não fui lá em Linz e perdemos 1-0. Né? Agora vamos recuperar em casa. E a mala do nosso Neymânica, que já estava preparado, bandeirinha do Brasil, ele ganhou tudo da Bayer, sei lá, ganhou a camiseta do Brasil, ganhou tudo para a final da Copa. Ele ganhou o kit. Mas eu ganhei um kit lá também, não me toque, da CBF, com o meu nome, entendeu? A camiseta número 10 com Machado nas costas. Pô, mas na outra Copa eu tinha ingresso para a final, fui Argentina e Alemanha, foi um jogaço maravilhoso no Maracanã, eu participei. Eu e meu filho Pedro estivemos lá e foi uma maravilha. Quem gosta de futebol... Só para avisar a notícia, já vai sair o gol do Brasil, o voo de volta. Olha aqui, agora eu tenho uma foto do Hernani Polo, gremista, entregando a camisa 10 do Internacional de presente para o filho do Omar Novak, o nosso vice-presidente, vice-ministro da Agricultura lá, entregando a camiseta. Porque ele é colorado.
Por sim, que ele é colorado? Não, Ah, sim, o garoto é colorado. É, claro. Sim, mas entregando a camisa. Vai dar uma camisa do Grêmio, o outro O Leonardo Lamac, ontem, teve que entregar uma camisa internacional para o Novak. Levou num pacote de chumbo. De chumbo, entregou e disse: olha, não tenho nada a ver com isso. Não, se deixou fotografar. Não, o Hernandes deixou fotografar. Mas é isso aí. Não, o Nestor falou já antes aqui dessa audiência pública que tem segunda-feira, sobre essa questão da exportação do gado. Isso eu vejo que é o início de outras coisas, né? Vão ter, com um pouco freio de ouro não vai poder ter mais, porque não, então o problema dos animais, a mesma coisa, se encaminha daí outras medidas. Não vai dar para transportar mais cavalo. Não, tudo isso vai. A tendência, a ideia é nessa linha. Então realmente a população tem que estar atenta para isso. Não pode transportar o animal em pé. Vai ter essa. E pode criar gato no... Olha o que eu fui fazer. Desculpe. O Cavani me ligou agora e disse o seguinte: que ligaram do Brasil para ele segura o avião que nós estamos indo também. Queremos uma carona. Mas então é isso, pô. Ou seja, a atenção da população para isso que está acontecendo aí, porque parece uma coisa, não, coitadinho dos animais e tal. Mas realmente é outra intervenção, né, num setor da economia importantíssimo para o Estado e que provavelmente sofrerá se alguma coisa diferente acontecer a partir dessa. Eu creio que não vai Nestor acontecer. Fernando. Estaremos juntos na audiência pública. Mas só queria dizer o seguinte. Quem não sabe é Nestor Fernando. Exatamente. Só queria voltar ao assunto do IPTU. Se a Prefeitura Municipal, se os defensores desse projeto estão imaginando que ao tornar a cidade uma porquice, uma porcaria como está agora, que com isso eles vão convencer as pessoas da cidade de Petrópolis, estão enganados. Porque as coisas que tornam Porto Alegre uma porcaria não precisa de dinheiro. O mercado público, que nós vamos lá aos sábados, precisa de R$800 mil há 4 anos para terminar aquela parte superior do mercado e ela voltar a se integrar ao mercado público. Isso não é falta de dinheiro. Desculpa, isso é falta de concertação. Esse lixo no centro da cidade, que é, coitado das pessoas, que por trás deles, o Adelicel, que é petista, que vem aqui, descobriu os depósitos que fazem com que essa gente vá para as ruas vender esses mercados. O Adelicel deixou o centro de Porto Alegre um brinco. Não é dinheiro, falta o Edenilson aqui, nosso amigo, o Valtinho. É uma vergonha o que acontece por falta de ação política. E querem nos empurrar e IPTU, mas vão pro quinto dos infernos. O seu César, seu ponto final. Bom, meu ponto final é uma homenagem a um querido amigo que perdeu. Terça-feira ele foi hospitalizado e ontem à noite veio falecer, que é o Flávio Pinto, querido amigo de muitos anos. Meu primo irmão. Eu brincava com o Flávio. O Flávio era doutor, psiquiatra e tinha defendido os teses. Um homem de 73 anos, estava bem de saúde e foi uma coisa prematura que nos deixou muito triste. Mas era uma pessoa muito boa e eu brincava com ele. Eu chamava ele de meu querido Bob. Tinha aquele filme, parafraseando aquele filme que eu acompanhava o meu psiquiatra. Viajamos junto várias vezes. E ele tem uma coisa assim que pouca gente sabe. Nós frequentamos um bar no Bonfim. Ele fez uma biblioteca nesse barzinho, o bar da tia Vilma, só para os moradores de rua que passavam ali, os pedintes, para lerem a biblioteca. Nós vamos fazer uma homenagem para o Flávio, lá vamos colocar o nome da biblioteca, Flávio Pinto, né? Em homenagem a ele. É um homem que desprovido de... Pô, pensar nisso aí, só isso aí já mostra a grandeza dessa pessoa. Então eu quero deixar um abraço para a esposa, para os filhos. Para Sol, para o Cristiano, dois médicos, né? Para Veridiano. O outro que mora em Natal. Eu fui visitar lá o outro filho dele em Natal, nós fomos juntos, eu e o Flávio, passamos 15 dias em Natal. E excelente companheiro, e foi uma perda. As noites lá no Bar da Vila ficaram mais tristes. Foi um pouco da nossa alegria com a morte do Flávio, né? Muita alegria. Thomas Nunencamp, seu ponto final. Eu gostaria de pegar carona nessa questão do IPTU, né? Eu acho que, principalmente a sociedade aqui de Porto Alegre, tem que se revoltar com o aumento de imposto, né? O porto-alegrense já paga, já tem uma carga tributária acima da média brasileira, então não é falta de dinheiro. Acho que a prefeitura tem que diminuir de tamanho, né? Temos que empoderar de novo o cidadão, não pode ficar para cortar um galinho da árvore, então essa estrutura é muito pesada, né? E ela custa dinheiro e não agrega nada. De algum modo, nós temos que empoderar o cidadão. Essa questão de IPTU com defesa de alguns empresários, isso me parece causa própria parece inconcebível empresário pedindo aumento de imposto, né?
Dr. Ponte, conheço, admiro ele muito, mas infelizmente na questão tributária ele normalmente não é feliz. Ele defendeu aumento do ICMS. E era vice-presidente da Viergs, né? Nós perguntamos... Hoje é presidente da Sociedade de Engenharia. Com que chapéu ele estava naquele momento lá, né? Porque... mas ele lá sofreu uma derrota vergonhosa na ocasião, porque nós somos contra, e no final desse ano cai o ICMS de novo para 17. Acho que a sociedade rio-grandense tem que cobrar, que a gente não... Eu quero saber se esses que estão ao lado do prefeito para aumentar o IPTU vão subir na Assembleia no momento de decidir se permanece o IPTU para defender o ICM. Vão para as galerias ajudar a defender o ICM. Eu quero ver. Se estão ajudando o prefeito a aumentar, tem que ajudar lá o governador eleito. Eu acho que passa, na realidade, nós temos... Aí eu não posso falar, né? Porque nós, como indústria, a gente não está se posicionando nessa questão, porque é visão da federação que, se nós se posicionar em alguma cidade, nós vamos ter que se posicionar nos outros 500 municípios e nós não temos 497. estrutura. 497. Os quase 500. Então, mas internamente muitos diretores, né, são plenamente contrários, né, esse aumento. Eu acho que o prefeito tem que primeiro seguir as promessas de campanha. Ele falou na Prosempa, ele falou na Carris, resolve esses problemas primeiro, vende, cede, não sei, nós temos que diminuir, para mim é muito claro, o tamanho do Estado, a nível municipal, a nível estadual e federal, porque, como o ministro Barroso falou, parece que o brasileiro é viciado em governo, viciado em tamanho do Estado. Cássio Carpe, seu ponto final. O que me surpreende desses empresários é que, quando eu era deputado, tive 2 mandatos de deputado, eles iam na Assembleia pedir para nós não votar aumento de impostos. Agora eles não só querem votar o IPTU, como querem manobrar e modificar as votações na Câmara de Vereadores. E pressionando vereadores. Pressionando vereadores, pressionando a Câmara para trocar a ordem da votação, com alguns interesses. Que interesse tem? E, lamentavelmente, eu tenho que dizer que a prefeitura está refém desses empresários, momentaneamente, porque tem outros interesses. Que interesses são esses, Cássio? Olha, só ver as suas atividades na cidade, né? Inclusive, o César trouxe um aqui. Para a cidade, vai penalizar aqueles. Os mesmos vão continuar pagando. Porque se dizer que aqueles lá da setor não vai pagar, esse já não pagava. Tem pequenos que já não pagavam, mas tu quer cada vez carregar. O César trouxe um detalhe. Quando apareceu o carnezinho para o senhor, para a senhora, lá em janeiro, e na sequência, porque é progressivo, vai ser uma paulada. Então, ligue para o seu vereador, são 36 vereadores. Veja como é que eles estão, liga para a bancada do PMDB, 5 vereadores. Do PTB, o Paulo Sérgio, me desculpe concluir, Paulo Sérgio, não vai dar tempo para te responder, mas o Paulo Sérgio não perguntou por que eu saí do PTB. O que será que está acontecendo no Ministério do Trabalho? Bom, Cássio, já o César se manifestou bem, dedicamos o programa ao nosso Flávio Strochen Pinto, que faleceu hoje, meu primo irmão, teu amigo do peito, praticamente irmão também, né? Então, força aí para Sol, pro Cristiano, pro Luciano e para Veridiana. Força aí. O Flávio era tão correto em tudo que fazia, ele deixou antes, previamente, até porque ele colocou um stand há tempo atrás ali, ele escreveu uma carta dizendo que queria um enterro mais simples, um caixão mais simples, sem flores, sem padre, sem nada, sem missa do 7º dia, e só queria uma coisa. Música no final. A música da Mercedes Sosa, né? Amigos para sempre. Esse era o Flávio Pinto, um grande psiquiatra, grande amigo que nós perdemos hoje. E com ele foi um pouco da nossa alegria. Aniversaria hoje George W. Bush, desembargador Fábio Bittencourt da Rosa. O grande doutor Fábio. Desembargador, o Ricardo Afonso. Mas o Fábio foi um grande desembargador, aposentado, também. Grande pessoa. O desembargador Marco Antônio Ribeiro de Oliveira, o desembargador Alfredo Forester, o Lair Ribeiro, hoje de aniversário. Hoje o Fernando Vieira e a Tonela são os maiores fãs do Lair Ribeiro. Passa um dia lendo coisas do Lair Ribeiro, um troço impressionante. O João Paulo Galvão, o João Firme, que foi teu patrão. Quando o Milton começou o guri, na publicidade era o João Firme. João Firme de Oliveira. Nosso secretário-geral da LAP. Vendeu um selinho depois da empresa. 50 e poucos anos atrás. Eu não sabia que o José Vilmar Govinatsky era tão sósia do Diego.
sósia do Diego Casagrande, mas como são iguais, tio? Permite um aniversário amanhã de um 20, amigo de né, todos o- nós. Ah. Meu irmão nessa estrada desafiadora da vida, no aniversário do nosso querido Leonardo Lamac. Amigo, Olha só. Festa para 500 pessoas, né? amigão, Está dando. amigão do peito. Um Não, abraço sabe, né? O ano Festa passado ele convidou para o carinhoso. aniversário Um dele lá abraço fora. carinhoso, sem dúvida. O E Lamac eu não li o WhatsApp. cara como abençoado. não leio, Vem comigo. Sabe disso? Eu sei Aí disso. chegou no WhatsApp e ele tinha me convidado. amigo para cruzar uma vida. O Grande Lamac. Dado Biers, que está de aniversário hoje. Tu não vai parabenizar o Lamac? O Miguel Vedi. Tu não vai parabenizar o Lamac? Acabei de Parabeniza o corroborar. O Lamac. Diego disse que... Parabéns. Tu já criticou Lamac, ele que tá lá fora que tu não foi? Parabéns. Não Ah. critiquei. Ele me convidou. Duas palavras, e parabéns. eu não Ele me queria não fazer dei WhatsApp. intriga aqui E no ele me programa. ligou no meio. Não tô Então tá perdoado, tá perdoado. Tá perdoado. Viva o Lamac! O Miguel Vedi também de aniversário, o Gerson Luiz da Silva, da nossa Unimed, a Liliane Aita e a Gabriela Schwartzman, filha do Carlinhos Schwartzman. E um abraço a todos em nome de tantos aniversários E o no dia de hoje. também? O Lamac. Amanhã. Aniversário amanhã. Amanhã. Estamos assistindo lá. Aliás, o Lamac é a cria, ele é o criador. Não, Só negativo. te cuida que Negativo. a criatura vai Já. ficar maior que o criador. Já, metaforicamente, já presidente comeu o da criador. Já comeu o criador, metaforicamente. Obrigado, Milton Machado. Obrigado, Ricardo Alfonsinho. Obrigado, Nestor Rain. Obrigado ao seu Não César. estamos tristes com a derrota da seleção do Nestor Brasil. Fernando e ao seu César. Obrigado, Thomas Unencamp e o nosso Cassiacá. Vamos torcer para o São José. Retornaremos na segunda-feira com mais um Pampa Debates. Bom fim de semana a todos e fiquem agora com os nossos colegas que apresentam o Jornal da Pampa em todo o estado. Aqui, hoje, ela, muito triste com a derrota da seleção brasileira, ela está vestindo preto. Vera Armando. Obrigado. Boa noite. Até Viva o segunda. Uruguai. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.